Oba! Cultura Sem Rolo entrando no ar, mais um programa ao vivo! Caramba, gente, a gente tá ficando demais. Aqui no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, a cidade essa que fez aniversário ontem, uma programação incrível, não sei se você estava por aqui, se você estava viajando, se você acompanhou coisas pela internet. Nós estamos indicando no @Cultura Sem Rolo muita programação na cidade de São Paulo e até de cidades que estão por aí, que mandam pra gente. Então, Rio de Janeiro, que tava Mariana Xavier com Antes do Ano Que Vem, peça incrível, tava aí pelo Rio. Ainda não sei confirmar agora, de cabeça, assim, de relance, dizer pra vocês se ela ainda está em cartaz. Mas, antes de falar sobre o nosso convidado, eu preciso agradecer a este presente maravilhoso que eu recebi do filho do João Com, que tem o registro de todos os projetos do pai dele e um capítulo em especial no livro vai falar sobre Ianelli e a gente vai receber o centenário do Ianelli lá no MAN. A exposição abre dia 14 de fevereiro, então fiquem atentos às redes sociais do @ManOficial para vocês estarem lá, visitarem a loja, visitarem a exposição, tudo de bom. Também tive o prazer de conhecer o Daniel Condo. O Daniel fez uma arte sobre... que viralizou na internet. Foi uma arte sobre aquele momento histórico do presidente, com todas aquelas pessoas diversas recebendo a faixa. E ele fez uma arte e ele fez uma tiragem de 100 unidades dessa arte. Eu comprei uma delas e ele foi me visitar lá no museu e acabou me presenteando com duas coisas incríveis, que é um livro chamado Feira Feroz, que é bem difícil, que fala sobre brincadeiras de juntar, olha isso, de juntar uma fruta e um vegetal com o nome de um animal e a criança criar a partir disso. Então é um livro super divertido, da Adriana Fernandes e do Daniel, que eu recebi. E um outro presente que eu recebi, gente, foi esse livro que ele fez junto com o Lulu Santos, maravilhoso. Tem todas as músicas do Lulu para você tocar em cifra, e ele criou um pop art maravilhoso baseado em cada uma das músicas e tem todas as histórias, não sei o que. Eu já avisei o Daniel que ele precisa vir aqui contar tudo isso pra gente. E agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é nada mais, nada menos, senhoras e senhores, eu não tenho nem roupa para ir, Lulu Santos traço e verso. Não, Lulu Ciélio. Lulu Ciélio. Luciélio Guimarães! Veio aqui. Que honra estar aqui. Que honra, eu já te falei isso. Eu sou seu fã. Eu gosto de conversar com gente inteligente, com gente interessante. E ó, se você também gosta, fica aqui porque a gente vai falar sobre tudo, né? Sim, sobre tudo. Gente, muito engraçado, porque a gente fala muito real. A gente teve um curso que o Luciélio foi ministrar em uma cidade do interior de São Paulo, que era uma parceria com a Lid. Ah, sim. E a gente ficou horas falando sobre vida, sobre tudo, espiritualidade, isso que lá. Um beijo, Tânia Champ, sua maravilhosa, que é a dona dessa frase, não sei o que lá. E da frase, não tenho... Uma leveza. Eu não tenho uma leveza, um nada. Pois é. Lu, queria que você contasse. Primeiro, obrigado por ter aceitado esse convite louco, de vir nesse podcast louco, que começou de forma louca, assim, do nada mesmo. E a gente tá indo e tá avançando, e eu tenho agradecido imensamente as pessoas por estarem com a gente, por mandarem comentários, eu ter devolutivas sobre o podcast. Tá sendo uma coisa muito interessante, muito, muito gratificante. Tá super bem feito. Né? Tem Sim, uma nessa equipe... casa ótima. Aqui é maravilhoso, é luxuoso, aqui é a cara dele. Tem uma equipe incrível, maravilhosa. Gente, aqui é sentar e curtir o luxo. Curtir o luxo. Né? Curtir Uma hora de luxo. Uma hora de luxo. Né? Vamos lá, maravilhoso. Porque eu mereço. Isso aí. Me diz uma coisa. Eu queria entender como você chegou em São Paulo. Primeiro, assim, o que você tinha na cabeça? Onde você estava? O que você tinha na cabeça para vir para São Paulo? E aí, como essa vida artística chegou a você? Como foi esse caminhar? Tá. Bom, então antes de te responder isso, deixa eu me apresentar direito aqui. Desculpa, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Luciélio. Para quem me conhece, eu continuo sendo o Luciélio. Eu sou estrategista de imagem e trabalhei durante muitos anos com assessoria de imprensa, com agenciamento artístico, fomentando negócios aí para celebridades. Depois de muito tempo, eu fui para a área educacional. Então, criei cursos voltados para isso, que a gente vai falar aqui sobre eles. E ensino técnicas para qualquer pessoa
melhorar a sua imagem. E imagem não tem nada a ver com o look do dia, embora faça parte, mas imagem não é só isso, é muito mais complexo. Agora, respondendo a tua pergunta, como que o Luciélio veio parar aqui, né? Eu sou cearense, de pai, mãe, parteira. Eu vim para cá com 17 anos e eu tenho uma história um pouco peculiar. Eu vim para ser padre. Não acredito. Então... Não, hello. Padre. Padre. Eu tinha 17... Volta. Eu tinha 17 anos e aí eu saí de lá, vim aqui fazer um teste de 30 dias para entrar pro seminário. Então, era como se fosse um BBB. Você tinha que conviver ali com pessoas de vários lugares do país, várias personalidades, e estudar e passar. Tinha prova de tudo, português, matemática, química, tudo. Na minha turma, assim, entraram 30 inicialmente, foram selecionados 18, e entre esses 18, sobrou só eu. Mas você já era um jovem que gostava da espiritualidade, que tinha essa vibe do cristianismo. Sim, sempre Entendi. fui cristão, Uhum. e desde criança eu queria ser padre. Então, a minha chegada aqui em São Paulo Foi para isso. foi para isso. Aí eu fiquei 3 anos no seminário, lá eu tive contato com a comunicação, porque são os padres paulinos, e eles têm, a missão deles é a comunicação social. E aí eu fui meio que sendo inserido nesse universo da comunicação por conta deles, não é uma coisa que eu escolhi. Uhum. Então, dentro do seminário, eles me matricularam numa faculdade de jornalismo, e aí eu fiz essa faculdade, depois saí do seminário, continuei minha faculdade, e eu fui fazer assessoria de imprensa. Então, passei por vários lugares, trabalhei fazendo assessoria para indústria, para agronegócio, enfim, para diversos, assim, até que um dia eu fui contratado por uma agência chamada Holofote para cobrir férias de um atendimento lá de conta, e me deram o desafio de cuidar de uma moça que estava fazendo uma transição de carreira. Ela era de uma banda baiana e ia se lançar na carreira solo. É a Cláudia Leite, que todo mundo conhece. Uhum. Então, o meu desafio foi lançar essa figura nacionalmente. Menino, eu tô prestando atenção em você e eu quero fazer um Só que aí uma pessoa falou pra mim que eu faço muito Aí falou, Fernando, faz menos Aí eu tenho que ficar assim, ó. Não faz. Mas não acredito, era a Cláudia Leite. Sim. Pra reposicionar ela como Sim. artista. Sim, como carreira solo. E... Agora me fala uma coisa, na época que você tava fazendo, que você tava no seminário, você fazia uma faculdade de comunicação, de coisa comunicação. assim? Ah, A faculdade tá. era externa, na FIA. Relações públicas? Não, na área de comunicação tem relações públicas, tem jornalismo, tem publicidade e tem rádio e TV. E aí, os 2 primeiros anos eu fiz comunicação social. Eu acho que nem existe mais esse tipo Com essa de curso. nomenclatura e esse modular, assim. Que o comunicação Avançou, né? social Se expandiu. era mais abrangente. E aí no 3º ano você ou ia para publicidade ou ia para o jornalismo. E aí eu optei pelo jornalismo. E então, nessa época eu fiquei lá e eu tive contato assim, com o universo. Na própria faculdade eu já tinha esse contato com as celebridades, porque muita gente estudou lá na FIA. E assim, eram minhas colegas de sala de aula. Mas... E para mim foi um impacto. Imagina, eu venho de uma cidade minúscula do interior do Ceará, que não tem nem 20 mil habitantes. Vim para São Paulo, fiquei chocado com esse universo todo aqui. Depois encontrando pessoas que eu via na TV, e que doideira, sabe? Que coisa maluca. É muito louco, né? É muito louco. Essa geração atual, ela já é mais acostumada, eu acho que a ver o artista, e ver o artista na internet, a ver o artista ao vivo. É muita plataforma para enxergar o artista. E a própria internet, eu acho que traz essa intimidade, porque você acaba acompanhando a vida. A vida inteira da pessoa. Porque tem gente que acha que não, tem gente que fala assim, não, ele cria uma vida para a internet. E na verdade não, o que acontece é que a pessoa está filmando um fragmento do dia dela ali. Né? Então você tem Vou entregar seu artigo, estou no meio de uma entrevista, depois eu te ligo, tá? Eu amo atender ligação No meio do Cultura Sem Rolo. Gente, é sobre isso, sabe? Gente, quando você faz ao vivo tem essas, porque ninguém vai cortar, entendeu? É isso. Esse aqui é o editor do próprio Mark, que é um dos sites mais importantes que tem de
de publicidade e propaganda. E vira e mexe, eu tenho coluna lá, quem quiser se aprofundar no tema. Então vai propmark.com.br, tá? Tá, e aí me conta, volta a história da Cláudia. Aí você foi contratado para esse momento dela de... Hoje a gente chama isso de rebranding. É. Mas não se chamava, era... Não, imagina. Olha, a gente quer a Vai cuidar da vai conta mudar, da Cláudia Leite. Sim, vai mudar assim. de estilo de carreira, de música, vamos ver o que faz. Não tinha um nome, não tinha um formato, né? Uma formatação para isso. E é tudo muito novo também, isso de cuidar da imagem do artista. Esse trabalho que você foi se especializando e foi desenvolvendo, né? De posicionar o artista. Só que assim, é importante também eu frisar que eu não agi sozinho. Eu era a linha de frente, era um atendimento de conta, mas tinha ali outras pessoas envolvidas e também tinham outras pessoas da equipe, o pessoal do marketing, que não fazia parte dessa agência. A gente cuidava da divulgação dela e dessa projeção dela. Aí depois eu comecei a cuidar também do Inimigos da HP, do Fernando Torquato, Zizi Posse. Tinha alguns clientes, criou-se um núcleo de celebridade. E lembra que eu falei que fui só cobrir férias? Eu ia ficar 30 dias só. Só que eu tive um desempenho muito acima da média. E aí me contrataram. Eu fiquei 3 anos. E depois desse período, eu fui conhecendo muito mais gente nesse meio. Eu comecei a rir, que eu fiquei pensando no dia que a gente ia jantar. Eu, você e o Fernando Torquato. E eu tava passando mal. E eu falei, eu não vou. Né? Ai, eu queria muito ir, mas eu não vou. Verdade. E aí eu fiquei com aquela cara assim, ó. E aí você falou dele, eu lembrei. Fernando Torquato, olha, a gente te espera aqui, tá? No Cultura Sem Rolo, pra falar sobre as suas publicações, inclusive na loja do Man. A gente tem livros do Fernando agora, porque a gente tá em parceria com uma editora. E aquela capa daquela mulher preta. Sim. É de parar. As pessoas param na loja pra ver o livro. Ele tá bem de frente, assim, quem entra na loja. As pessoas ficam assim, em choque com aquela capa. Que maravilhoso. É estonteante. Te espero no Man. Vamos tomar um café? Ok, recado dado. Você sabe que com o Torquato eu aprendi muita coisa. Ele, assim, é o mestre da imagem, da estética. E observando ele trabalhar, eu aprendi muita coisa. Porque o Fernando, sei lá, vem de anos cuidando das grandes estrelas da Rede Globo, fazendo caracterização de novela, e ele tem uma forma muito peculiar e especial, assim, sabe, de lidar com o ser humano. E eu vi aquelas transformações, e só ao observá-lo, assim, para mim foi uma grande escola. Uma grande escola. Então ele é sensacional. Posso imaginar. E ele vai vir aqui, e a gente vai dar um passeio lá no Man também. Yes. Porque eu achei chicatérrimo isso. Não, uma foto dele lá na loja. Maravilhoso. Nossa, já quero fazer uma tipo, tarde de autógrafos. Maravilhoso. Né? O povo vai cair louco. O Torquato, ele continuou trabalhando comigo depois, ao longo dos anos. E aí, o que é que eu fiz depois que eu passei por essa agência, pela Holofote? Eu abri a minha assessoria de imprensa e aí eu passei a cuidar só de atores. Eu saí um pouco desse universo musical, porque exigia muito de mim. Sim, final de semana eu tinha que trabalhar. Porque você sabe que no passado eu estava trabalhando na época nas campanhas da Marabras, e aí tive contato com o Labac, que cuida do Zezé de Camargo, né, e do Luciano, e ele queria me indicar para ir trabalhar com a Paula Fernandes, e eu fiquei travado, assim, porque eu falei, imagina trabalhar com uma pessoa que faz show quinta, sexta, sábado e domingo, cada hora em uma cidade, você tem que assessorar e conectar a imprensa de cada uma das cidades. É uma coisa que você passa a não ter vida pela vida do artista. Sim, e tem que trabalhar normalmente de segunda a quinta. Sim. Sabe, a preparação para aquele momento. É full time. Então as pessoas acham que é uma vida fácil, só vem o glamour, mas é extremamente puxado, cansativo. Cantores são heróis. São heróis porque é uma rotina surreal. Aproveito para homenagear a minha musa, inspiração, Marília Mendonça, que nos deixou, infelizmente, mas que é uma artista, assim, deslumbrante. Eu sempre vou admirá-la como artista e vivia nesse frenesi, né, de voos e tal, e como cria o filho e voa e tal. Então ela já tinha essa angústia também de estar nesse movimento. Vejo Maiara e Maraísa também, que são outras meninas que eu admiro. E, cara, quinta num lugar, sexta, às vezes elas vão fazer 2 shows. Eu fui assistir um show delas e elas estavam vindo de um outro show. Eu falei,
como assim? Elas estão vindo de um outro show que acabou 11 e pouca pra começar um show meia-noite. Então é surreal. E assim, e não são só os shows, né? Tem as reuniões com gravadoras, reuniões com contratantes, Tem a sessão internet. de fotografia, os ensaios, internet. Você tem que ficar full time trabalhando. É insano. É insano. Mas enfim. Aí você assim, abriu a aí sua própria abri assessoria. a minha assessoria. Eu fiquei 10 anos cuidando de atores. E foram 10 anos muito bem sucedidos. E assim, eu sou muito grato. Porque eu peguei muita gente crua e que se tornaram grandes estrelas. Eu falo, caramba, sabe? Isso pra mim é uma conquista pessoal muito, muito grande. Aí, em 2016, 2015, mais ou menos, eu comecei a agenciar. Aí um dos clientes da assessoria, o Felipe Tito, eu conversei com ele e falei, vamos abrir uma agência para trazer esse universo do digital para os atores. Porque antes era um universo dominado só por influenciador digital, pelos nativos ali da internet. Tá, só deixa eu pontuar uma coisinha aqui pra galera. Quando a pessoa tá na assessoria de imprensa, gente, ela representa ela diante da mídia, tá? Isso. Então é assim, todo mundo que quer entrevistar ou quer fazer alguma parceria com aquele artista, precisa entrar em contato com a assessoria de imprensa, ele vai pontuar o artista e isso vem essa decisão, se vai ter, se não, pedem pra você uma nota sobre esse artista, sobre algum lançamento, aí a Isso. assessoria de imprensa que faz essa ponte. Quando você se torna um agente, então a gente fala sobre agenciar, é que às vezes o termo é muito colocado em lugar pejorativo, né? O Sim. agenciar, né? É verdade. Então, agenciar significa você representar esse artista para um contrato de uma publicidade, de uma campanha. Então, aí é um outro Isso é valor monetário, é. empresarial o artista. Então, o Lu passou desse lugar de só representar como imprensa para representar o artista em trabalhos que ele fosse fechar. Muda completamente a relação financeira também do espaço, da agência, do trabalho. Porque Sim. hoje existem vários formatos, mas o mercado pratica normalmente 30%, né? 30% é da agência, igual os atores quando vão 20% fazer É casting. o padrão, assim. 20%. Entre 10% e 20%. Tem lugares que cobram 30%, 40%, enfim, depende. Cada contrato é um contrato. Fiquem atentos aos contratos, né? Porque isso já teve muito problema, a gente já viu muito na mídia. O padrão é 20%. Agora, Tá. se o cara está investindo em você, está injetando dinheiro nos teus projetos, aí vocês vão entrar no acordo. 50, 60, 70, 99. É o que você tiver disposto a Muita ceder. gente fala um termo chamado 50-50, É. que é 50% cada um. Então, entra um contrato de 10 mil, significa que é 5%, 5 mil pro artista, 5 mil pra agência, tá? Isso. É só pra pontuar um pouco a galera, que às vezes as pessoas que ouvem a gente estão querendo migrar pro mercado cultural, pra esse cenário, e não entende muito esses termos ou as coisas que acontecem. Então, também é bom a gente Ser mais didático, né? colocar alguns pontos, Sim. né? Porque, assim, agenciamento... Nossa, mas o que significa, né? Tá Parece prostituindo aliciar, as né? A pessoas, pessoa. levando pra Turquia, Não, sei então, lá. tem isso. Então, é legal a gente pontuar. Aproveitando só o nosso pequeno intervalo, você que tá curtindo o papo, tá gostando do nosso encontro... Aproveite encontro com Patrícia Poeta, né? Encontro não é daqui, gente. Encontro é da Globo. Aproveita pra dar um like aí nesse vídeo, ativa o sininho, essa coisa arada toda. Comenta, faz pergunta pro Luciélio. Logo, logo a gente vai ter um pedacinho aqui pra gente usar com pergunta, que a gente fala muito, então quase que não dá intervalo. Ou eu respiro ou eu falo. né? Então eu tenho que fazer tic-tac, tic-tac. Deixa seu comentário, segue a gente no Insta, @Cultura Sem Rolo. Lá, além dos posts das entrevistas, a gente também solta uma programação do que tá rolando culturalmente na cidade. São coisas que eu consumo, que eu assisto, né? Como eu vou falar de alguns espetáculos, ou como as pessoas mandam. Às vezes eu não consigo em tudo, né? Às vezes é assim, eu pego uma maratona, sexta, sábado, domingo e vou tá. E às vezes eu falo, não, pera, agora eu preciso ir lá visitar minha mãe. Às vezes eu preciso, agora eu dormir. Precisa ter vida, né? Preciso ter tudo. Né? Então dou aquela equilibrada. Mas curtam aí, gente. Sério, dá um gás. Ajuda a gente. E quem quiser me seguir, @Luciélio Guimarães, Luciélio com 2 L's no final, Luciélio Guimarães, tá? E aí também foi, tem a Rafa? imagem... O Rafa tá O que falando? é que você tá falando?
Ah, tá na descrição do vídeo. Eu falo que aqui é chique. O negócio... Oh, Não, a gente tá aqui, o Rafa tá ali. pelo amor de Deus, tá na descrição, gente. Deixa eu só explicar uma coisa sobre assessoria também, que vale a pena pontuar. A gente falou sobre músicos. Normalmente, a assessoria também divulga a agenda de shows. Então, vai fazer um show em determinada cidade. A gente faz uma agenda daquilo. Vai lançar um produto, um CD que seja. Não existe mais CD, né? Vai lançar um single. Existe. Você não sabe que eu fui no Sesc esses dias e pelo selo do Sesc eles lançam vários CDs. Sensacional. E aí você tem opções de comprar de artistas que muitas vezes não tem nenhum reconhecimento ou pouco reconhecimento. E eles fazem várias liquidações. Eu comprei vários CDs por R$10, R$12. Sensacional. Muito legal e conhecendo um repertório novo, sabe? Sim, eu vou refazer a minha frase. Você vai lançar um álbum. Isso. Então, tem uma agenda de divulgação para aquilo. Porque quanto mais se divulga, mais sucesso aquela música faz e aí mais conhecido o artista fica. Então, essa é até uma dica, tá? De projeção de imagem. Quer fazer sucesso? Repita, 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 repita. O cérebro gosta de repetição. E aí tudo que é familiar, a gente gosta, prefere e compra. Então, esse é o trabalho da assessoria. O trabalho do empresário e do agente, nos Estados Unidos tem uma divisão muito clara. O agente ele atua mais ali no campo da publicidade e o empresário atua na condução de basicamente tudo. Aqui no Brasil não é tão clara essa divisão e o agente ou o empresário acaba fazendo tudo. Então, vai atrás dos contratos, contrato de show para quem trabalha com música. No caso dos atores, vai prospectar trabalho de novela, no teatro, cinema, streaming, enfim, em tudo. É a pessoa que está junto ali do artista, impulsionando a carreira dele. Então, é basicamente essa experiência. Aí, assim, junto com o Felipe Tito, a gente abriu a Titanium e aí começou a agenciar os atores para a área da internet, trazer eles para esse universo. Sabe, dos publis. Porque o ator estava acostumado a fazer só publicidade na TV. Sim, campanha gravada em set, não coisas que eles façam por conta própria, que eles tenham que entregar esse conteúdo pronto. Sim. Então a gente começou a fazer isso e também a fazer marketing de influência para as empresas. O que é isso? A gente criava campanhas para as marcas e fazia toda a curadoria de quem tinha a ver com aquele produto ou com aquela marca. A gente fez campanhas muito bem sucedidas, várias para Fiat, ativações no BBB e outras marcas aí também. Então, quando a gente está falando de uma coisa assim, por exemplo assim, vamos supor, um artista iniciante, como que ele define preço disso? Como se precifica isso? É pautado em seguidores, engajamento? Não. Não? Não. Legal. Muita gente acha que a precificação é de acordo com a quantidade de seguidores, mas tem outras variáveis que precisam ser consideradas. As empresas elas fazem mensuração em cima do ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, com o que elas anunciam ali na internet ou nas TVs, elas têm um retorno e elas sabem mais ou menos quanto vão gastar. Como que funciona no caso do ator? Não tem uma matemática exata, mas tem algumas coisas que ajudam a precificar. A pessoa tem que estar em evidência, em um bom produto. As marcas... Por que as pessoas contratam quem é grande? Porque essas pessoas têm público. Então, a empresa ela não vai contratar um artista simplesmente porque achou ele bonito ou gosta do papel dele, mas porque ele tem um público, uma base de fãs ali que conversa com os produtos que essa empresa vende. Então, se você se encaixar numa categoria, então você já agrega um valor. Então, eu falo com o pessoal que gosta de carro, eu falo com o pessoal que gosta de comida. E aí você tem que pegar alguns feedbacks de pessoas que trabalham com você para saber ali a tua área. Junta-se, sim, números. Então, quanto que você entrega? Qual é o teu engajamento? O quanto você pode render para a marca? Porque aí você vai fazendo uma soma
para saber se isso atende às expectativas e se está dentro ali mais ou menos do ROI. Tem pessoas que precificam simplesmente porque acham que vale aquilo, né? O preço, o dinheiro, a moeda que a gente usa em todas as relações, ela é baseada em valor. Então, o ovo, um dia pode ser R$ 9 a bandeja, outro dia pode ser R$ 30, eu vi isso essa semana. Sim, isso inclusive é uma coisa que está acontecendo. Então, assim, o que é que ajuda a precificar? A escassez. Se você é uma referência em um setor e você não tem tantos concorrentes, opa, tem uma escassez aí de artista. Então você não pode se vender muito barato, porque você vai depreciar, sabe? Vai diminuir o teu preço e o teu valor. Valor, na origem da palavra, né, no latim, significa é aquilo que mais importa pra gente. Então, uma mãe tem valor, um filho tem valor, uma caneta tem valor, porque a gente emprega ali um afeto sobre aquilo. A mesma coisa com o dinheiro e a mesma coisa com a carreira. Então, o ator, ele vai ver tudo isso que valoriza ele, que confere essa importância, vai analisar ali o mercado e aí ele começa a colocar preços. E esses preços são, assim, variáveis. Não dá para ter uma base. Muita gente faz isso, se compara com outros e calculam ali mais ou menos o valor que a outra pessoa cobra. Mas assim, tem gente que cobra de R$ 500 a 5 milhões. E aí o que é que... O que distancia essas pessoas, né? Para essa faixa de valor? É a percepção do valor delas. Então, quem elas são, aonde elas estão e o que elas podem oferecer. É basicamente isso. Mas elas têm um estudo. Isso é encomendado, um estudo, por exemplo, sobre esse perfil? Existe isso? Não, normalmente o empresário ele vai saber precificar porque ele está dentro ali da rotina do mercado, ele sabe o que está sendo praticado. Então, a média do mercado é mais ou menos essa, a demanda está sendo essa daqui e a oferta está sendo mais ou menos essa daqui. E aí cria-se uma tabela de preços, porque tem uma tabela, e você negocia. Também existe uma outra situação, que é o momento, e isso eu trabalhei muito, o momento pessoal e profissional do artista. Se um artista vale 5 milhões e naquele período ele está sem trabalho, está sem dinheiro, e eu sei que passar um orçamento de 5 milhões vai dificultar a vida dele, eu não estou sendo um facilitador. Até porque o agente é isso, é um facilitador de negócio, tanto para o artista quanto para a marca. É interessante para todo mundo. Para todo mundo. Então tem que ter essa sensibilidade, esse feeling, para ver ali a demanda da pessoa. Muitos atores perdem trabalho porque, sei lá, as plataformas, as emissoras, elas têm lá uma verba pré-determinada e oferecem aquilo. A pessoa está num ego extremamente acariciado. Extremamente tóxico. Tóxico. E aí ela perde oportunidades porque, não, por esse valor eu não vou. Mas tem que se analisar o seguinte, que tipo de vitrine é essa? Se essa vitrine é boa, vai te render mais coisas, porque lembra, as marcas procuram quem tem público. Se você está num produto que tem popularidade, aceitação das pessoas, vai. Se pagarem pouco, você vai ganhar mais aqui. E existem ferramentas que permitem que essas empresas estudem o perfil, independente da quantidade de seguidores, né? Porque muita gente compra seguidor e acha que porque tem lá os seus 100 mil seguidores, aí você pensa, mas essa pessoa é relevante no quê? As pessoas compram seguidores, compram comentários, compram curtidas, compram visualizações, até no Spotify. Então, assim, tem tudo isso. Isso tudo atrapalha, na verdade, ela mesma. Atrapalha. Né? Distancia ela dos dados reais. Tem, assim, muitas ferramentas disponíveis. E o mercado, quando você vai falar desse mercado de consumo, de influência, existe um funil de vendas, a maioria das pessoas que é do comercial conhece esse funil, e existe uma pirâmide de influência.
Então, nessa pirâmide tem os macro-influenciadores, as grandes celebridades. Depois, ali ó, no meio, tem os especialistas, ou seja, as autoridades naquele assunto. E no final do funil, quem gera a conversão, tem os micro-influenciadores. Então, se você tem 100 seguidores e é uma base extremamente engajada e que compra aquilo que você vende, pode ter certeza que esses 100 vale mais do que quem tem 10 milhões e não gera um centavo para nenhuma marca. A gente conversava até numa das nossas trocas de uma pessoa muito pública, assim, na internet, verificada e tudo mais, que lançou um livro e vendeu 4 unidades do livro. E foi a péssima aposta da editora. Então, gente, assim, você às vezes tá ouvindo isso e tá pensando, pô, então eu posso ter potencial, porque o meu Instagram tem 100 pessoas, ou tem 400 pessoas, mas elas comentam as minhas fotos, a gente interage muito nos stories, as 400 pessoas também assistem seu story. Muitas vezes você tá mais engajado do que uma celebridade que tá lá com seus milhões e milhões de seguidores, mas ninguém consome nada do que ela posta, porque todo mundo tem ranço. Todo mundo tem ranço. E tem uma outra coisa também. Por que esses micro eles vendem? Primeiro porque você confia. Aquelas pessoas que te seguem são de um núcleo que você fechou, que é de confiança, são teus amigos. Então, se você indica uma água e você fala que aquela água é maravilhosa, o teu amigo sabe que você é de confiança, fala, caramba, vou comprar essa água. Agora, se uma grande estrela indica a mesma água, a sensação é, tá ganhando uma fortuna para anunciar essa água. E eu nem vou comprar essa água porque deve ser caríssima. Se a água que esse artista fulano de tal bebe, Deus me livre. Pelo amor de Deus. Gente, Cultura Sem Rolo tá andando aqui com esse papo ótimo, que às vezes eu tenho que dar uma parada, porque senão a gente né, dig joy. E eu quero aproveitar esse momento para dizer para você mandar a sua pergunta aqui no chat do YouTube. Estamos também com a câmera... Nossa, a nossa câmera travou, eu acho. Pera. Eu acho que a nossa câmera travou. A gente tava com a quarta câmera no Instagram, mas eu acho que ela travou. Ok, perdemos ela. Então agora só estamos com vocês no YouTube. Ela ficou travada, tadinha, que pena. Oh, que dó. Mas aproveito este momento de intervalo para dar uma salva de palmas para a Suzana Vieira, que estreou essa semana no Teatro Vivo com o espetáculo Uma Shirley Qualquer. Tá, queridos, com a pata quebrada, como ela disse, e 80 anos, aquela mulher conduz um espetáculo sozinha. Um monólogo maravilhoso, divertido, dá pra ir com a família ou dá pra ir com o crush, tranquilo. Vai lá, aproveita e curte. Um beijo, André Ascioli, que faz essa curadoria maravilhosa no Teatro Vivo, no Porto Seguro e no Eva Hertz. Eu não sei como que ele consegue, né? Tanto que mulher profissional, né? Sim. E 80 anos, meu filho. Imagina a gente chegar lá com essa memória e guardar um texto longo. Imagina, 50 e poucos minutos de espetáculo é só você. Tic, 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 tic. Olha, você que fica arrumando atestado aí pra faltar trabalho, se inspira na Suzana Vieira, gente. Pelo amor de Deus, que exemplo. Que exemplo, sério. Por isso que dá certo, é o segredo do sucesso, sabe? É a repetição, é a prática. Outra coisa que eu tenho que falar, Grace Janoucas. Maravilhosa essa peça, eu fui ver. Foi ver? Fui ver. Nasci pra Ser Dercy, tá maravilhosa com a direção do Kiko Riser. Com você. Verdade, a gente foi logo na estreia. A gente tava chique nesse dia. A gente foi chiquérrimo, né? Lá no Teatro Itália. Se não for assim, eu nem vou. Se não for assim, nem me chama. Tá lá ainda em cartaz, Grace Janoucas, Nasci pra Ser Dercy. Uma versão nova de Dercy Gonçalves, que não é a que todo mundo espera não, tá, gente? Ó, Uma Leitura de Búzios está no Sesc, em cartaz também. Por favor, faça o merchan, levante aí pra gente. E tem outra que tá no Sesc. Cadê? Amazonias. Não é Amazônias mesmo, é Amazonias. Essa está no Sesc... Pinheiros, Vila Mariana. Se for no Pinheiros é do lado da minha casa. O Pinheiros é grandão, o auditório? Aí, eu vou te ajudar. Eu acho que ele está no Sesc Pinheiros e Uma Leitura de Búzios está no Sesc Vila Mariana. Pesquisem aí, gente, os arrobas do Pinheiros, Sesc. Rua Paz Leme. Isso, tá Sesc, não precisa dar tanta dica não, porque eu não estou recebendo nenhum merchan. É o Sesc Pinheiros, Sesc Vila Mariana, os arrobas Sesc Pinheiros, Sesc Vila Mariana. Pesquisem, espetáculos lindos, falam do nosso Brasil, da cultura do povo baiano e da cultura da nossa Amazônia, né? Das tribos indígenas que são
Aí, inclusive, a nossa solidariedade à tribo indígena que sofreu tanto massacre, né, nos últimos anos, os Yanomamis, e estão precisando isso, né? da ajuda do nosso Brasil, recebendo doações de alimentos, num momento também tão difícil, né? Que tem tanta gente passando necessidade e o povo brasileiro é impecável, abre sua mão, doa, mesmo na dificuldade. Então, a nossa solidariedade também a essa tribo indígena, a esse povo indígena que sofre tanto no nosso país com a falta de reconhecimento de que eles são a origem desse país, né? É muito lamentável tudo isso. Queria que você retomasse a nossa conversa falando dessa transição. Ok. Você sai, então, desse mundo celebrities, atores te cercando, te enchendo, Sim, Ai. mas foi legal, foi divertido. Me deu muito dinheiro. Isso é bom. Isso é bom porque, né? Não, mas a motivação não era essa. Não, mas a motivação sim. é de verdade, assim, do fundo do meu coração. Me deu dinheiro, sim, foi muito bom. Mas também me deu essa realização pessoal, profissional. Aprendi muita coisa, muita coisa. E o mais legal de tudo é que eu conseguia realizar sonhos. Então, o que eu sempre perguntava pro ator era: qual que é teu maior sonho? E a pessoa confessar, se abrir, falar do maior sonho, entregar aquilo na tua mão e você ter, eu começo a arrepiar, e você ter a responsabilidade, sabe, de depois chegar, tá aqui, sabe, isso não tem preço, não tem nada que pague, porque você transformou uma vida. E assim, muito legal. Isso era o que mais me motivava. Te motivava. Porque dinheiro por dinheiro, o dinheiro corre atrás da gente, né? Não a gente que corre atrás do dinheiro. Você tá correndo muito, tem coisa errada, né? Exatamente. Você tá correndo demais, a coisa não vai, tem coisa errada. Muda essa regra, muda essa ordem. Muda essa ordem que você tá desempenhando muita função, muito desgaste e precisa ser ao contrário. Você sabe que no seminário eu escutava uma frase que era assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu uso isso como lema de vida. Você tem que servir aos outros. Não adianta ser egoísta, querer as coisas só para si. Sabe por quê? Uma andorinha só não faz verão. Não faz. Isso é verdade. E quem não ajuda, quem não se predispõe, sabe, a olhar para o outro, vai morar numa ilha, volta para a caverna, sabe? Eu tava vendo esses dias o quanto lá no MAN tá acontecendo a desmontagem, né? E quantas pessoas envolvidas para montar uma exposição, desmontar tudo, repintar tudo, mudar a parede de lugar, depois pintura, depois chão, refazer forro, aí entra iluminação, aí expositores, e coloca onde vai a produção, onde vão as obras. É tanta gente envolvida num segmento, né, para um produto final. Sim. E essa frase perfeita, que é isso mesmo. Parece clichê, uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Não faz mesmo. Mas você quer saber, sei lá, olha pra tua casa. Aquela parede ali, a tinta veio de onde? A massa veio de onde? O tijolo, o chão. E o arroz e o feijão foram as mesmas pessoas que te forneceram? Né? E a tua roupa? A gente vai olhar tudo. E um celular, a água. Tipo, tem muita gente produzindo. Muita gente é a pauta da polêmica no rolo. Não vamos falar de polêmica agora, não, que eu vou responder. Não. Deixa eu responder. O caminhão freou e é a hora da polêmica. Não, deixa eu responder a tua. A gente vai falar de polêmica, mas deixa eu responder a tua pergunta antes. Tá, vai. Já quebrou toda a minha mágica. Você sabe que é uma tática, né? Porque todo mundo ficou assim, polêmica. Vai lá. Vocês Me gostam responde. da fofoca, né? Mas, a transição foi... Chegou a pandemia... E eu resolvi, eu vi que muita gente estava usando as redes sociais, querendo esse estrelato, e muita gente que não tinha dinheiro para pagar uma equipe. Falei, calma aí, que essas pessoas precisam de ajuda. Então, tudo aquilo que eu aprendi com a indústria, com o agronegócio, com os atores, toda aquela experiência, sabe, de 20 anos, eu resolvi ensinar gratuitamente para as pessoas. Porque já que tem essa democratização das mídias, né, dos meios de comunicação, então por que não ter uma pessoa que vá ajudando esses usuários? Porque todo mundo fala que faz conteúdo. Mas assim, o que é conteúdo, né? O que é que você gera? Quando você lança alguma coisa para alguém, existe uma responsabilidade muito grande.
Porque você não está lançando nada aleatório, você está lançando uma coisa que é fundamental para você viver, que é a tua imagem, e junto com ela, a tua reputação. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas são canceladas, tem tudo destruído na vida, e aí como retoma? Não retoma. Tudo que a pessoa fez vai de água abaixo. Então, quando eu criei os cursos universitários, os cursos livres, foi simplesmente para ajudar. Tem gente também que tem dinheiro que pode usufruir disso, mas esse conteúdo não é para você. Você tem dinheiro, eu não preciso de você. Eu quero gente que está começando e que tem esperança de mostrar o talento dela. Uhum. Porque como a gente acabou de falar sobre muita gente, tem muita gente com muito talento. E tem gente que nem sabe que tem talento, que tem coisa escondida e que tem muita coisa boa para oferecer para o mundo. Tá cheio de pedra, né? Preciosa, precisando de lapidação. Exatamente. Maravilhoso. Gente, você que está aí nos ouvindo aqui direto da Avenida Paulista, Cultura Sem Rolo, está aí pelo YouTube, então clica, inscreva-se. Eu sei, tem que preencher o seu e-mail quando dá inscreva-se, tem que logar no YouTube. Já baixa e mas deixa faz logado, isso, exato. Né? Ativa o sininho pra você saber sempre que toda quinta, 4h30 da tarde, a gente vai entrar no ar. Pode ser 4h31? Pode ser 4h32? Pode, que às vezes o convidado atrasa. Eu não, eu estou sempre aqui, Muito esperando vocês. Sabe? Pois é, né? Não vou comentar sobre isso. 4h30, pontualíssimo aqui. Só que agora é a hora da polêmica no rolo. E deu polêmica, a gente fala aqui. Gente, vamos. A polêmica é... Esta semana que se deu, a polêmica foi 5 milhões de reais da Lei Rouanet para a Cláudia Raia. Isso bombou em todo lugar. Tem gente até fazendo quiz sobre isso para aproveitar o engajamento da notícia nas próprias redes sociais. E a gente que é do tema cultural não ia ficar de fora falar disso, né? Posso então falar? Pode. O que você quer falar sobre isso? Para de ser idiota, de achar que dinheiro de Lei Rouanet é o governo que dá para o artista. Não é isso que acontece. A pessoa faz um orçamento de uma produção para ficar um tempo X em cartaz e a pessoa levanta o orçamento. Quanto que vai custar isso aqui? Ela apresenta para o governo libera aquela captação e a pessoa vai captar na iniciativa privada, nas empresas. Não é que a Cláudia Raia ganhou 5 milhões. Ela tem um ano para correr atrás. Cláudia Raia que lute, coitada. Ela tem um ano para fazer isso. Levantar esse dinheiro, e esse dinheiro vem de 4% do imposto devido de empresas lucro real ou de 6% de pessoas físicas, que podem também doar o seu imposto devido para a Lei Rouanet. A pergunta sempre que fica para mim, que eu já falei sobre isso aqui, é que as pessoas se debruçam sobre os 4% e esquecem dos outros 96% do imposto que também foi pago para o governo federal e o que está sendo feito com esse dinheiro. E outra coisa também, muita gente só nega imposto, só nega impostos, né? Por que você não vai em cima dessas empresas? Quando a gente fala de fomento, é um incentivo para a cultura. Você gosta do entretenimento. Né? Você gosta de assistir as coisas na internet, no teatro, na televisão. Isso vem de onde? Tem gente por trás trabalhando. E não são só os artistas. Tem camareira, tem cozinheira, tem marceneiro, costureiro. Tem assim... Cenógrafos, designers. É uma infinidade empresas de mídia, né? Para colocar isso na... De alimentação, para oferecer catering. Então, é uma indústria que movimenta outras indústrias também. Você sabe que tem uma pesquisa da FGV que a cada R$1 investido, retorna para a sociedade 1,60. Então, a cada R$1 se retorna R$1,60. Então, será que não vale a pena, né? A cultura não vale a pena, investir não vale a pena. E outra, essa questão da Cláudia Raia, por mais que tenha sido só o projeto que foi liberado, não tem o recurso ainda, ela ainda vai ter a chance de captar, de conseguir esse recurso. A maioria das empresas hoje entregam cotas de 1 milhão. É o teto de uma cota. Dificilmente uma empresa coloca mais de 1 milhão em um projeto. Esse projeto dela prevê a entrega, se eu não me engano, de 2 espetáculos e ainda um curso de formação. Né? Então,
eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco. Gente, a plataforma da Selic, ela é aberta para que todos possam consultar. O projeto está lá. A gente pode abrir. Outro, melhor ainda, a gente pode acompanhar a prestação de contas de um projeto. Sabe? Então, é um dinheiro público que quando eu conversei, se eu não me engano, foi com a Pamela Duncan, eu falei que a gente na prestação de contas já entra culpado. Porque o dinheiro é público. A gente tem que provar a inocência. Exatamente. Então a gente traz todos os documentos, todas as notas fiscais, para quem que pagou, o que fez com o dinheiro, se entregou todas as sessões, se teve contrapartida social, lá, 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 lá. E aí eles vão dizer, olha, ok, justificado, um carimbo. Senão a pessoa fica inativa há 5 anos e ainda responde um processo por ter usado o dinheiro, correndo o risco de devolver o dinheiro para a secretaria. A gente já viu casos assim, né? Já, Casos sim. ao longo da história, sim. Então, assim, não caem em falácias, pelo amor de Deus. A pessoa fala, ai, não, que é uma mamata, que é só para grandes, é para gente rica. Pelo amor de Deus, é para gente talentosa e gente trabalhadora. Agora, se você quiser acreditar em falácia, se fecha. Tem muitas bolhas, assim. Se fecha nessa bolha e, pelo amor de Deus, não vai ver teatro, porque a cultura não é para você, tá? A cultura é para quem valoriza e gosta de cultura e tem que respirar novos ares. Quem quer ficar ali com uma coisa tóxica, fica lá com teu veneninho e não adianta. Não adianta. Digerimos o momento, então, polêmico. O rolo compressor passou. E agora eu quero que você fale, incrivelmente, dessa super ideia de ir para esse campo universitário. E essa transição, e como isso está se dando para você? Então, sabe, foi um outro momento, eu sou muito grato, assim, a Deus, porque eu tenho muita sensibilidade para perceber o mercado. Foi assim com a Titânio, foi assim com a assessoria, e está sendo assim também com esse novo momento de vida. Eu vi que tem muitos influenciadores, todo santo dia nasce um influenciador, e junto com o influenciador nasce um empresário. Sim. E este empresário ou é um primo, ou é um pai, ou é uma mãe que não tem a menor experiência. É alguém de confiança do influenciador, né? Porque ele já ouviu tanto de tanta gente que se aproveita. E fica com medo. E aí pegam essas pessoas de confiança, ok, é justificável, sabe? É um pensamento genuíno, mas você precisa ter pessoas profissionais que conheçam o mercado, que tenham esse traquejo com o mercado. Quando eu abri a agência, eu sofri muito. Então, assim, eu tive que aprender, eu sou quase um advogado sem nunca ter entrado numa faculdade de direito. Eu tive que aprender contrato, eu tive que aprender contabilidade, que ninguém te ensina isso quando você abre empresa. Aprender o que é código KNAI, como que a tua empresa se classifica no regime de tributação. Não ninguém é só vender o ensina, artista. nem na faculdade, na administração, nada. Ninguém ensina nada. Nada. Então, eu peguei grandes figuras desse setor e convidei para darem aula lá. Então, gente de diversas áreas, assim, gente do direito, gente de captação, gente de outros mercados, como literário. Tem até gente de etiqueta também, tem Glória Calil, gente de beleza, o Fernando Torquato. Então, tudo que um artista, um influenciador vai precisar, ele aprende num curso. Ele sai dessa faculdade pronto para gerenciar de fato a sua carreira. Então, tem aulas de imagem também, nesse caso sou eu que... E é uma pós-graduação. É uma pós-graduação. Tem... a HSMU transformou agora em MBA, é chique isso, né? MBA, está lá em gestão de pessoas públicas, e você aprende de A a Zinco. E aí, sabe, tudo aquilo que ninguém te fala. É indicado para quem tem graduação em quais áreas? Qualquer área. Qualquer área. Qualquer área. E aí a pessoa, eu quero me agenciar, ou eu quero agenciar outra pessoa. Você vai ter um diploma reconhecido pelo MEC, com validade. E posso falar, o Brasil... falta quanto tempo? 10 minutos. Não, eu tô ficando louco, Deus, eu não acredito. Eu não falei quase nada aqui, pelo amor de Deus. Não, eu ainda queria falar sobre cancelamento. E o Brasil, mas a gente vai falar sobre isso. E aí o Brasil é o único país que tem essa formação para esse tipo de profissional. Então, aproveita, porque eu não sei se vai ser para sempre. Tá lá, se você quiser, só um diploma nisso, já te valida para trabalhar na área,
porque assim, você vai estudar com os melhores, isso eu te garanto. E o incrível é que você desenvolveu um curso que não existe. Não existe, agora existe, né? Existe, sim, mas você Sim, desenvolveu e não existe. Aí talvez agora outras pessoas tenham, também vou fazer a minha faculdade também vai criar isso agora. Né? Então, como que as pessoas podem acessar? Eu quero mais informações. Vai criar, mas olha, para quem criar, tem uma coisa chamada registro de direito autoral. Como é uma criação autoral, pesquisa antes. Cuidado. Cuidado. Né? Não vai ser. Reitores, cuidado. Não sai copiando assim, aleatório, que vai se informar. Não, mas me fala assim, onde as pessoas podem buscar mais informações do curso? hsmuniversity.com, ia falar .com, hsmuniversity com y.com. E aí é só entrar ali que já tem, inclusive está em promoção, é um curso super barato, dividido em 12 vezes. Você fica gastando aí com um curso online, te vendendo mentira, te ensinando a bobagem, a ficar rico em 7 dias. Não, você comprou, tá rico? Né? Então, assim, investe o teu dinheiro em educação. Isso ninguém vai tirar de você, tá? Ninguém. Vamos falar de cancelamento? Pera, Rafa, tem pergunta? Veja se as pessoas estão tímidas, se elas fizeram alguma pergunta. Ah, não? Que bom. Então tá, maravilhoso, porque eu tenho 10 minutos e a gente vai falar sobre cancelamento. Não, que a gente não ligue para as perguntas. Vocês podem perguntar no meu Instagram, no Instagram aqui do Cultura. A gente vai responder. Também se quiser perguntar, não precisa. Cada um é livre. Aqui todo mundo é livre. Mas eu queria saber uma coisa. Uma pergunta antes de você falar sobre cancelamento. Se posicionar politicamente gera engajamento? A polêmica, ela gera engajamento. Então, assim, eu quero ser famoso. Entre em polêmica. Sabe? Arruma confusão na internet. Só que até que ponto você tem personalidade, pulso e proteção jurídica para aguentar as pancadas de volta? O Brasil e os Estados Unidos lança muita gente que começa com escândalo. E não é de hoje. Década de 80 lançava gente que mostrava bunda, década de 90. Então, sabe, aquele boom, entrava pelada no campo de futebol. Eu lembro de coisas assim. O espetáculo, sabe, o chamar a atenção, vai te dar uma projeção. Você pode usar isso como um gancho, tá? É um caminho. Uhum. Por que muita gente, eu não consigo ser famoso? Nossa, o meu trabalho. Porque você fala de coisa chata. Sabe? Brasileiro não tem cultura. Não tem. Vamos parar de fantasiar. Brasileiro gosta de quê? De fuar, gritaria, confusão. Por isso que nós estamos aqui no Cultura Sem Rolo. Para os brasileiros gostarem de cultura. Sem entendeu? rolo. E você pode usar isso como uma isca. Sabe? Joga a isca pro peixe, aí sim depois você vende o teu trabalho. A gente tem, sei lá, a gente falou da Cláudia Raia. Cláudia Raia, na década de 80, foi extremamente massacrada por conta do corpo. Hoje é extremamente respeitada como atriz. Então ela primeiro chegou na vitrine, chamou a atenção, vem pra cá. Então é basicamente isso aí. Legal. E o cancelamento? Aconteceu uma situação, olha, a pessoa tá lá no Insta. Uma pessoa normal, tá? Não é normal, eu digo, não pública em excesso. Sim. Você até deu uma deixa falando sobre política, né? E tem o cancelamento no Brasil, ele está atrelado a alguns temas e que a gente já sabe disso. Tem aquela frase assim, ninguém se mete em religião, futebol, política, lá. O Ipsos tem um mapeamento desde 2011 que mede a influência das grandes celebridades brasileiras. E eles, na última pesquisa de 2021, 2022, também 2023, na última pesquisa, eles identificaram temas canceladores e que casam muito com esses temas que a gente já conhece. Então, assim, política gera cancelamento, você desdenhar, destratar minorias gera cancelamento, eles usaram lá a pandemia, mas com menosprezar uma crise, uma efêmera, efêmera, nem sei se é essa palavra, acho que eu pirei, uma enfermidade, catástrofes. Então entra pandemia, guerra, e a gente viu casos assim, na guerra da Ucrânia a gente teve brasileiro cancelado, na pandemia a gente teve brasileiro cancelado, durante os furacões ali em Nova York, quem quis fazer selfie
no meio da catástrofe, também foi cancelado. Tripudiar o sofrimento humano gera cancelamento. Mas em algum lugar não gera engajamento? Mas gera cancelamento. Gera um engajamento, mas assim, o preço a se pagar é muito alto. Eu digo, gerar um engajamento a partir de uma técnica de cancelamento. Você usa... E assim, a filosofia, há muitos anos, já usava isso, sabe? Técnicas de heurística, que era para desfazer o discurso do outro. Hoje é reinventado. E tem essa reinvenção na internet. Quando você usa esses temas para trazer atenção para você, você afasta você afasta as marcas. Então você vai ser só um bobalhão, idiota, que fica falando ali mal dos outros. E detalhe, você vai responder criminalmente. Porque muitos desses temas que estão ligados ao cancelamento, eles estão protegidos por lei. O Brasil não é uma terra sem lei. E a internet, embora seja sem fronteira, seja global, você está em território nacional, brasileiro, e vai responder às leis brasileiras. Então tem esses temas que geram cancelamento, que a pessoa tem que ter muito cuidado, não precisa ter medo de nada, assim, coloca na tua cabeça, respeito. Se você se respeita e respeita o próximo, você não vai ser cancelado. Sabe por quê? A pessoa que respeita, ela é educada e ela sabe se portar publicamente. Quando eu respeito, eu posso internamente até não aceitar, mas eu respeito, eu compreendo, eu acolho, eu não ataco. Se você ataca, desculpa, também vai ser atacado. E a gente tem quanto tempo? Pouco ainda, um pouquinho. Nesse processo de... Vai me avisando aqui, 3 minutos, né? Ok, vocês entenderam, né, o que é cancelamento. E ao projetar a sua imagem, agora eu vou trazer essa informação também, você precisa estar atento a 3 véus da tua imagem. Então, o primeiro, eu vou inverter a ordem aqui para fazer esse link com o cancelamento. Um véu que as pessoas te enxergam é o teu comportamento. A forma como você se comporta socialmente vai definir a tua imagem. Junto com outro véu, que é o véu da expressão. Se você se expressa bem, se você sabe usar as técnicas de comunicação, você também vai ter uma imagem ali sendo gerada na cabeça dos outros. E o terceiro é a visualidade, né? A forma como você se apresenta visualmente também vai construir essa imagem. Na questão da expressão, mas eu tenho que falar bonito e... Não só. Sim, você tem que falar bem o português. Ser coerente. Ser coerente. Né, com as coisas que fala. Ser coerente. E, aliás, esse é um tema que cancela também, sabe? A falta, a incoerência. Você tem que saber o tom da fala. Tem algumas nuances que a fonoaudiologia pode te ajudar. A forma como você fala. Se você fala nasalado, eu passo uma impressão, normalmente de fútil, infantil. Se eu falo rouco, eu passo uma impressão, sabe, de cansado. Se eu não sei gritar, mas se eu grito, eu passo uma impressão de descontrole emocional. São coisas que não tem a ver com a roupa que você usa. Exatamente. É muito além do que além. A sua imagenzinha do seu look do dia, ou se você é fitness ou não. Ou não. Né? Isso é muito interessante. Então, gente, essas 3 áreas definem tua imagem e vão te ajudar aí na Olha, Luciélio Guimarães tem uma palestra sobre imagem que é excelente. O conteúdo que ele publica nas redes sociais dele em torno desse tema é muito bom. Não é só para artistas, é para todo mundo que de alguma forma também se posiciona na internet como um profissional, seja da área da saúde, um dermatologista, um médico, seja de outras infinitas áreas. Quando você quer vender um produto, falar sobre esse produto, enfim, gente, é um leque imenso. O nosso Cultura Sem Rolo tá chegando muito já no fim. Eu não posso deixar, né? eu não posso deixar de falar sobre
a programação do Teatro Paiol, que ainda continua acontecendo, dos monólogos. Visitem o Teatro Paiol, dê força para esse teatro que está se reerguendo com a programação sexta, sábados e domingos. E também, claro, não posso deixar de puxar uma sardinha para Laila Garran, que está estreando hoje no Fiesp, interpretando brilhantemente Carmen Miranda. O espetáculo estreia hoje, já está esgotado para hoje, para amanhã, para sábado e domingo, mas os ingressos são gratuitos e você consegue reservar pelo site do fiesp.com.br ou .org, não sei, gente, mas é lá na Fiesp, tá bom? Aqui na Avenida Paulista. Eu achei que ia assistir, mas você já me frustrou, não tem mais pra hoje. Não tem. Mas eu vou entrar no site. Maravilhoso. Lu, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Eu te agradeço demais. Foi incrível. E só para finalizar, você falou uma coisa aí, que assim, da palestra, para vender tem que estar na vitrine. E isso é para o padeiro, para o açougueiro, para qualquer pessoa, não é só para artista. Quem quiser, visita imagenacademy.com, que tem um curso para você aprender a lidar ali com a tua imagem, a imagem dos teus produtos e vender mais, ganhar mais dinheiro. Tem essas palestras, tem os cursos universitários. E se alguém quiser alguma mentoria, um treinamento particular, também entra em contato com o pessoal da Imagem Academy, que vai estar lá, euzinho, treinando você. Olha que luxo. Maravilhoso. Muito bem. Gente, Cultura Sem Rolo vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem, te espero às 4h30 da tarde. Um beijo enorme! Ai, que saudade do Jô agora. Obrigado beijo pelos do ouvidos, gordo, pela paciência. Quase obrigado. que um beijo do gordo, né? Uou! Saudade do Jô. Beijo, gente. Tchau. Beijo, obrigado. beijo.